Olá, jovem, desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com redação e hoje vamos falar sobre frase, oração e período. Não sabe a diferença entre um e outro? Então cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que, quando ouve esses conceitos, pensa: não vai dar! Pra quê, né? Pra quê? Pra que todos esses nomes? Calma, eu vou te ajudar. Mas antes, inscreva-se. A sua inscrição ajuda esse canal pequenino a ajudar mais pessoas. Imagine, você vem aqui ser ajudado, se inscreve e consegue ajudar mais pessoas, porque o canal é mostrado para mais pessoas, essa coisa toda aqui dessa plataforma. Tudo bem? Sim. Muito bem. Frase, oração e período são apenas nomes técnicos dados aí para diferentes tipos, sentenças de frases aí. O detalhe aqui é o seguinte: pensa no computador. Todo mundo hoje aí tem acesso a um computador, ou a maioria dos jovens aqui que acessam o canal. Pense no seu computador e nas suas pastas. Cada pasta tem outras pastas internas, que tem outras pastas, que tem outras pastas. A ideia aqui é você conhecer essas pastas. Traduzindo, cada conceito pode ir se dividindo em novas possibilidades, mas no final você vai ver que é simples. Vamos lá? Frase: se faz sentido, se passar uma informação que se pode entender, é frase. Se eu falo, menino, cuidado, ou eu falo assim, que aula boa, que aula boa, ambas as sentenças têm sentido, ou seja, são frases. Mas aí entra a coisa das pastas que eu falei. Entre frases, entre as frases, podemos ter uma frase com verbo e uma frase sem verbo, sendo então chamadas aí de frase verbal e frase nominal. Mas sempre lembrando que com ou sem verbo deve ter sentido. No caso de escrita de redação, você não vai usar sequências de frases nominais ou sequências de frases verbais. As estratégias de argumentação são mais exigentes, Então vão buscar usar mais verbos, porque os verbos denotam a ação dentro de um texto. Suave? E falando em verbo, vamos conhecer então as orações. Oração é toda frase ou sentença organizada em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Locução verbal é sempre que você tem dois verbos, ou às vezes até mais, mas em geral dois verbos que estão passando uma ideia só. Suave? A oração acontece por causa do verbo. Em outras palavras, a gente pode dizer que é a presença dele que faz a oração existir e também é a presença dele que é essencial para a sentença. Seja, por exemplo, apenas ligando uma característica a alguém ou algo, no caso a gente chama de verbo de ligação, seja significando algo mais objetivo, dentro da oração, que a gente chama de verbo significativo. Porém, a oração pode ou não ter sentido, diferente da frase que sempre deve ter sentido. Então, vamos entender melhor o motivo dessa possibilidade aí. Quando falamos em oração, estamos falando de verbo. E nem sempre uma oração vai ter um sentido completo. Às vezes ela vai precisar ou vai depender de outra oração. E isso nós vamos ver em outra aula sobre a relação de coordenação e subordinação entre as orações, que é quando vamos abrir outras várias pastas aí desse computador. Pronto, frase já se foi, oração também. Mas antes de seguir, já deixou seu like? Comente aí as suas dúvidas, envie a sua redação nos comentários. Quando você envia suas redações nos comentários, eu consigo corrigir publicamente, você é ajudado, outras pessoas que vêm ler os comentários também são ajudadas, a gente cria essa comunidade de ajuda aí. E também vou te convidar a conhecer o método Redação 4 Passos. É um método que eu criei, dinâmico, objetivo, para ensinar em 4 passos a fazer a redação Enem, redação em Seja, e eu tenho certeza que é um preço acessível para você, mais barato do que uma pizza hoje em dia, tá certo? Então te convido aí conhecer o método Redação 4 Passos, o link tá aqui embaixo, a descrição tá aqui em cima, beleza?
Vamos falar sobre período. Para falarmos de período, é preciso saber que existem duas pastas a mais: o período simples e o período composto. Os nomes entregam um pouco aí dos seus conceitos. O período simples tem apenas uma oração. O período composto, então, tem duas ou mais orações. Orações, lembrando, você já sabe, é uma frase organizada em torno de um verbo. Então, o período simples, às vezes ele vai se confundir com uma oração, porque período simples só tem uma oração, só tem um verbo, logo só tem uma oração. Então, às vezes você vai chamar pelo mesmo nome. Porém, o período composto, ele vai estar trabalhando com dois verbos. Logo, vai estar trabalhando com duas orações, período composto. Então é bem simples, não é? O período simples tem apenas uma oração. Oração, a frase que está organizada em torno de um verbo. O período composto, ele tem duas ou mais orações. Suave? E tudo isso é definido quando olhamos para as orações e percebemos se cada verbo tem seu sentido particular, individual. Porque a gente não pode classificar como, por exemplo, período composto quando você está usando uma locução verbal. Lembra? Falei? Locução verbal são dois verbos passando uma ideia só, a ideia de uma ação só. Então você não pode, porque tem dois verbos passando uma ideia de uma ação só, ser chamado de período composto, tá bom? Porque você já aprendeu que período composto é o uso de duas ou mais orações. Suave. Então o período ele se diferencia da oração porque entrega mais informações. Uma oração, ela vai estar em torno de um verbo. Se você precisar de mais um verbo, já vão ser duas orações. Então já vai ser duas unidades diferentes passando informação. Quando você tem duas unidades diferentes, no caso aí de orações, você já começa a ter um período composto. O período, em geral, ele é demarcado pelo ponto, às vezes pelo ponto e vírgula, pelo ponto de interrogação, exclamação. Como o nosso foco aqui é redação, a gente não usa muito desses, principalmente exclamação, interrogação, né? A gente não usa no texto dissertativo argumentativo. Então, se você já entendeu que o período ele passa mais informações, eu faço aqui agora um alerta. Quando você entende a função do período e o que cabe nele dentro da redação Enem ou da redação Enseja, o seu texto dissertativo argumentativo vai melhorar, né? Quando você entende, ele melhora. Quando você entender, ele vai melhorar. São os períodos bem planejados e escritos, né? Bem planejados e bem escritos, que fazem uma redação ser bem avaliada, certo? Então vamos lá. Frase: pode ser verbal ou não verbal, mas deve ter sentido completo. Oração sempre tem verbo, mas nem sempre vai ter sentido completo. E o período sempre tem oração. Se for somente uma oração, é um período simples. Se for mais de uma oração, é um período composto. O período com boa divisão, ele aumenta nota na sua redação. E eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre a divisão dos períodos. Suave? Então, agora chegou o quê? Chegou a hora de você ajudar quem te ajuda. E te convido de novo a se inscrever no canal, a enviar sua redação aqui nos comentários, que eu corrijo de maneira pública para ser ajudado, né? Para você ser ajudado e mais pessoas serem ajudadas. E, obviamente, vou te convidar novamente a conhecer o método Redação 4 Passos. É um método com preço totalmente acessível, preço popular e que tem mais de 60 aulas e vários bônus, você vai ver aí no site, tá certo? Na próxima aula eu vou falar sobre transitividade verbal, essas coisas de verbo transitivo, intransitivo, tá certo? Pra gente poder entender melhor aí a análise sintática e sempre dando foco aqui para nossa redação. Então não perca. E com isso eu faço o quê? Eu agradeço pela sua atenção e até breve.